pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Expedito para mais um vídeo de matemática e o tema de hoje é matrizes, tá? Matriz nada mais é do que uma tabela formada por linhas e colunas, ok? Na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo com vocês aqui simplesmente a nomenclatura e falando que tipo de matriz ela é representada, ok? Vamos lá então. Bom, nomenclatura e tipos de matrizes, tá? Como eu já falei, pus uma definiçãozinha aqui, tá? De matrizes, né? Que nada mais é do que uma tabela organizada entre linhas e colunas, tá? Vamos começar então identificando o nome e a definição de cada matriz. Matriz linha. Matriz linha é aquela formada por apenas uma linha, ok? É bem fácil saber, né? Percebemos que aqui, ó, essa matriz A, ela é formada somente de uma linha. Mas aí, professor, quantas colunas ela tem? Duas, né? Aqui eu tenho uma linha, vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui é uma linha, né? Isso aqui é uma coluna. São duas colunas. E qual que é o tipo dessa matriz? Para determinar o tipo ou a ordem de uma matriz, você primeiro enumera através de linhas e depois colunas. Então, quantas linhas tem essa matriz? Uma, tá? Quantas colunas tem? Duas. Então é do tipo 1 por 2, tá? 1 por 2. Beleza? Então é chamada de matriz linha porque possui somente uma linha. E o tipo dela é de uma linha por duas colunas. Bom, a próxima matriz é a matriz coluna. O nome já diz, né? É aquela formada por apenas uma coluna. Nós temos aqui a matriz B, onde é formada por apenas uma coluna. Tá, e qual que é a ordem dela? Qual que é o tipo dela? Bom, já deu para perceber que nós temos aqui duas linhas, né? São duas linhas e apenas uma coluna. Então é do tipo 2 por 1. Duas linhas por uma coluna, ok? Então é assim que se escreve o tipo e a ordem de uma coluna, de uma matriz, analisando quantas linhas ela tem e quantas colunas ela tem. Tá? Nesse caso aqui ela tem somente uma coluna, por isso é chamada de matriz coluna. Aqui ela tem somente uma linha, é chamada de matriz linha. Beleza? Matriz quadrada é aquela que tem a mesma quantidade de linhas com colunas, tá? Então se tiver duas linhas, tem que ter duas colunas. Se tiver três linhas, tem que ter três colunas. Então como é que eu identifico a matriz quadrada? Eu verifico se ela tem a mesma quantidade de linhas com a mesma quantidade de coluna. Então aqui percebemos que essa matriz D aqui, ó, tem duas linhas e duas colunas. Ela é do tipo ou da ordem 2 por 2. Duas linhas e duas colunas. Apresentou iguais linhas e colunas, é uma matriz quadrada. Matriz nula, o nome já diz, né? Nula, é zero. É aquela em que todos os elementos são compostos por apenas zero. Olhou para a matriz, ela só tem zero, é chamado de matriz nula. Perceba que aqui só tem zero. E qual é o tipo dessa matriz? Qual a ordem dela? Eu posso ver que ela tem aqui, ó, três linhas e ela tem três colunas, tá? Então é do tipo 3 por 3. Três linhas e três colunas. Observe que ela é uma matriz quadrada, certo? Por quê? Porque ela tem a mesma quantidade de linhas com a mesma quantidade de coluna. Mas no caso, eu identifico ela como nula porque ela só tem zero. Bom, matriz identidade é uma matriz diagonal onde os seus elementos da diagonal principal são compostos apenas pelo número 1. Você olhou para a matriz. Essa diagonal aqui, ó, chamada de diagonal principal, é formada somente por número 1, independente se é positivo ou negativo, é formada somente por número 1 e o restante é zero, é chamado de matriz de identidade. Professor, mas eu não entendi bem essa questão de diagonal principal e secundária. Como é que eu sei qual que é a secundária e qual que é a principal? Analisando esse exemplo que eu fiz aqui, ó, essa diagonal aqui, ó, essa linha que desce aqui, ó, descendo aqui, é chamada de diagonal principal. Essa subindo aqui, ó, é chamada de diagonal secundária. Observem que ela faz um X, né? Então, é fácil de lembrar, ó. Aqui desce, principal. Aqui sobe, diagonal secundária. Então, quando eu analiso aqui, ó, essa é a principal
e essa é a secundária, tá? Para identificar qual que é a diagonal principal, qual que é a secundária. Vai existir exercício que vai falar assim, qual é a soma dos elementos da diagonal principal? Então, a diagonal principal aqui seria quem? 1 e 4. Qual que é a soma? 4 mais 1, 5. Qual que é a soma da diagonal secundária? 3 mais 2, 5. Então, daria o mesmo resultado nesse caso aqui, né? Então, nós vimos aqui que a matriz de identidade é aquela que a diagonal principal é formada por número 1, tanto positivo ou negativo, e o restante é 0. Matriz diagonal é uma matriz quadrada, perceba que ela é quadrada, observe igual essa aqui, onde os elementos que não compõem a diagonal principal são 0. Ou seja, observe aqui que é bem parecido com a identidade, né? Ou seja, você olhou, a principal não tem 0 e o restante é 0, matriz diagonal, ok? Matriz transposta. O que é a matriz transposta? É aquela obtida com a troca ordenada das linhas pela coluna. Nada mais é do que o que era coluna vira linha, o que era linha vira coluna. Observe aqui, ó. Qual que é a coluna aqui, ó? 1, 0, 1. Virou linha, só, ó. 1, 0, 1. Qual que é a coluna? 0, 1, 2. Virou linha, ó. 0, 1, 2. Então, quando der duas matrizes e perguntar a você se ela é uma matriz transposta, basta você observar se ela mudou a ordem. Se era linha virou coluna ou se era coluna virou linha. Se isso aconteceu, ela é transposta, ok? Mais uma vez lembrando, era coluna, virou linha. Era coluna, virou linha. E é simbolizado com a letra T minúscula, B transposta. Então, essa aqui é a matriz transposta referente a essa matriz B, ok? Então é só trocar de ordem. O que era linha vira coluna, o que era coluna vira linha, matriz transposta. Bom, coloquei aqui bem pequenininho aqui no cantinho aqui, porque não cabia mais no espaço aqui, matriz oposta, tá? É obtida com a troca de sinais dos elementos de uma matriz conhecida. Nada mais é do que você vai analisar se uma matriz é oposta da outra, é observar que o sinal que ela tinha na primeira trocou na segunda. Observem aqui, a matriz A e a matriz menos A. A matriz A, o 2 é positivo, ficou negativo. O 5 é positivo, ficou negativa. O 1 é positivo, ficou negativo. O menos 3 é negativo, ficou positivo. O 2 era positivo, ficou negativo. O menos 7 era positivo, ficou positivo. O 2 era positivo, ficou negativo. O menos 8 era negativo, ficou positivo. E o 3 era positivo, ficou negativo. Ou seja, a matriz oposta nada mais é do que o oposto dos sinais da anterior, ok? Bom, então é bem simples, isso aqui é somente a nomenclatura e o tipo e a ordem de cada matriz. Como eu já falei, tipo e ordem, é só você enumerar linha com coluna. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho quantas linhas aqui? 2. Quantas colunas? 3. Então é do tipo 2 por 3. 2 linhas por 3 colunas. Aqui eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então é do tipo 3 por 2. Então quando pedir a você o tipo, a ordem da matriz, é só verificar quantas linhas que ela tem, quantas colunas que ela tem, começando sempre pela quantidade de linhas. Tá, ó, 2 linhas por 3 colunas, tá? E a nomenclatura de cada uma delas é importantíssimo você aprender, para quando lá na frente você for resolver um exercício que determinar que você precisa estar enumerando o nome de cada uma delas, você saber, ok? Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.